Oi, gente, tudo bem? Está começando Sobre Política. O Código de Defesa do Consumidor completou 35 anos e, por isso, no programa desta semana, vamos falar sobre os direitos e deveres nas relações de consumo. Qual a responsabilidade das empresas que oferecem serviços de compras online? Você vai saber como se proteger no comércio eletrônico e fugir dos golpes online. Aqui no estúdio, vamos saber mais sobre a atuação e o papel dos órgãos reguladores e de fiscalização na garantia dos nossos direitos na hora da compra. E quando temos que lidar com problemas de serviços essenciais, como nas contas de luz, água, telefonia e internet, quais são os nossos direitos e os deveres das concessionárias? O Sobre Política está começando. Hoje em dia, não dá para falar sobre os direitos do consumidor sem pensar nas compras online. As transações através de sites, aplicativos e redes sociais estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano, né, Paulo? Verdade, Érica. As relações de consumo online exigem muitos cuidados que nem sempre são levados a sério na hora da compra. Como a gente pode se proteger no comércio eletrônico? Vamos conferir na reportagem. Se você não caiu em um golpe nos últimos anos, provavelmente conhece alguém que sofreu um. Jonathan, infelizmente, foi um dos milhões de brasileiros vítimas de fraudes online. Apenas neste ano, o estudante levou 2 golpes ao fazer compras pelo WhatsApp e perdeu mais de R$2.000. Comprando serviços online, um serviço de desbloqueio de celular. Foi combinado pagando 50% antes e 50% depois da entrega. Só que eu paguei esses 50%, ela começou o serviço, chegou uma parte lá que para a liberação do restante tem que pagar a taxa do servidor. Falei, beleza. Aí eu fiz o Pix e ela acabou sumindo. Não tive retorno e eu acabei entrando com um BO. Jonathan ia realizar o sonho de comprar o primeiro carro, mas depois de dar entrada, não teve mais resposta do vendedor de veículos. A situação fez o jovem desistir de conquistar o bem. Eu tive uma quebra de expectativa muito grande com esses dois golpes e eu acabei voltando atrás, ficando sem mesmo, parando essa vontade de querer possuir. E cair em fraudes virtuais é muito comum no Brasil. Só no período de julho do ano passado a julho deste ano, 1 em cada 3 brasileiros sofreu um golpe na internet, o equivalente a 56 milhões de vítimas. Os dados são do Instituto Datafolha, encomendados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A pesquisa que mede o impacto dos crimes na internet e contra o patrimônio no país aponta ainda que a perda para a população com essa modalidade de crime foi de quase 112 bilhões de reais. Entre os golpes mais comuns estão o do Pix ou boletos falsos, fraudes contra cartão de crédito e compras não entregues. Elas devem procurar imediatamente as autoridades, fazer um boletim de ocorrência, deixar tudo registrado, tudo documentado, porque aí já parte da questão de possível crime de estelionato, que deve ser investigado pelas autoridades competentes. A chance de receber o dinheiro de volta após sofrer um golpe é de menos de 1%. Por isso, ter atenção é muito importante. Para esse perito internacional em segurança digital, existem 3 pontos principais que as pessoas devem observar antes de realizar uma compra pela internet. Estar sempre atentos aos anúncios, sempre que for fazer o pagamento de um boleto, verificar para quem está sendo pago, verificar ali antes de efetuar a transação, se o nome do beneficiário está tudo certo, verificar a idoneidade da empresa, procurar sempre as empresas mais conhecidas e renomadas, no mercado de consumo. Além desses cuidados, conhecer os direitos do consumidor também é essencial para ter mais segurança ao adquirir um produto ou serviço. E o Código de Defesa do Consumidor é a legislação que protege os compradores, seja de forma online ou física.
Em relação a compras online, o consumidor tem os mesmos direitos em relação a uma compra normal em relação à garantia, que é o prazo de 90 dias para reclamar de eventuais defeitos no produto. Além disso, o consumidor também tem o direito de arrependimento, no prazo de 7 dias, independente de qualquer defeito no produto, ele pode pedir a devolução do dinheiro e a devolução da mercadoria também. Agora, depois de sofrer 2 golpes, Jonathan toma algumas precauções antes de realizar uma compra online. Dessa forma, se protege dos crimes e evita passar de novo por essa frustração. Sempre quando eu estou fazendo compra online, eu procuro sobre feedbacks e procuro comentários sobre a empresa ou a pessoa que está fazendo. Sempre procuro um Reclame Aqui e procuro sobre CNPJ. E pagar depois de você ter o bem nas suas mãos, e sempre quando você for comprar de algum site, procure aquele seguro que tem tipo a Shopee, Mercado Livre, a LX, que só libera o pagamento para o vendedor quando o produto estiver em suas mãos. Érica, como vimos na matéria, o tempo inteiro estamos expostos a situações de fraudes e golpes. Por isso, é preciso redobrar os cuidados na hora da compra pela internet, não é mesmo? Exatamente, Paulo. E hoje temos novos formatos de comércio eletrônico que facilitam a nossa vida, como as compras através das redes sociais, mas ao mesmo tempo também exigem muita atenção na hora de escolher um produto ou um serviço pela tela. Com certeza. Vamos ao nosso primeiro intervalo. No próximo bloco, vamos falar sobre a importância da atuação dos órgãos de fiscalização de produtos e serviços. Para falar sobre este assunto, aqui no estúdio, vamos receber o advogado Renan Andrade. Voltamos em instantes. Estamos de volta e o assunto agora é a importância dos órgãos de fiscalização para a garantia dos nossos direitos como consumidores. Um trabalho que muitas vezes fica nos bastidores, mas é o que garante a eficácia e a qualidade de produtos e serviços. Paulo? Exatamente, Érica. Estes órgãos são as entidades responsáveis por fiscalizar atividades ou produtos para garantir o cumprimento de leis, normas e regulamentos, e até mesmo na proteção do consumidor. Para falar mais sobre este assunto, nós recebemos aqui no estúdio o advogado Renan Andrade. Renan, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Paulo, o convite. Perfeito. E para a gente então começar essa entrevista, falar qual que é a importância de existir esses órgãos de fiscalização. Bom, esses órgãos de fiscalização, eles vieram na esteira da época da privatização dessas empresas, porque antigamente o serviço público era prestado diretamente pelo Estado. Quando o Estado resolveu privatizar isso, entregar na mão do mercado privado para atuar, ele se reservou o direito de regulamentar todo esse funcionamento, porque são serviços essenciais. Portanto, ele dita, o Estado, por meio dessas agências reguladoras, quais são as regras que estas empresas que receberam esse mercado na privatização precisam seguir para que o serviço seja prestado com qualidade. E o Estado, além de editar as regras, ele fiscaliza e, inclusive, pode sancionar se ele notar que as regras estão sendo desrespeitadas. Na sua opinião, doutor Renan, esses órgãos reguladores atualmente vêm fazendo um trabalho correto ou ainda falta muita coisa? Olha, eles têm as dificuldades estruturais deles, como muitos setores no Brasil têm, porém eu entendo que as agências reguladoras, no geral, funcionam bem na regulamentação. O Brasil tem passado por privatizações, nós tivemos privatizações aqui no estado de São Paulo, inclusive recentemente, e tudo isso vem sendo feito com o acompanhamento delas. Questão de aviação, então a ANAC, por exemplo, tem participado dessas concessões de aeroportos, garantindo depois que esses aeroportos vão ter segurança para operar esses aviões, que não vão atrasar esses voos. E a gente não pode dizer que, no macro, tudo não funciona. Quando a gente percebe que tem um problema conosco, a gente costuma dizer que a coisa não anda bem. Mas, se a gente pensar no macro, eu entendo sim que essas agências têm funcionado bem, apesar das dificuldades de orçamento e de estrutura de pessoal que quase todos os órgãos passam. E a gente sabe que é muito complicado, às vezes, para o cidadão sozinho, lutar contra uma empresa, buscar os seus direitos. Por isso que é importante existir também essas agências reguladoras, até mesmo o Ministério Público, por exemplo. Sim, existem duas questões. Primeiro, que a força que um cidadão isoladamente pode ter para disputar com uma empresa dessa, que via de regra são empresas milionárias de grande porte,
é muito difícil essa briga. A briga não é paritária. Outra questão é que, dependendo do problema que se tem, ele sozinho não justifica a pessoa ir atrás. Porque às vezes é uma questão que a pessoa prefere tolerar, embora esteja errado, porque vai dar muito trabalho para resolver. Só que quando a gente pensa isso no macro, estes órgãos fiscalizadores e o próprio Ministério Público também percebem, opa, peraí, está afetando muitas pessoas. A gente precisa intervir como instituição para tentar reparar isso, porque um só deles não vai atrás. Então é uma pequena diferença no peso de um produto, um rolo de papel que deveria ter 30 metros, ele está vindo com 29, e ninguém vai reclamar por causa de 1 metro de rolo, mas pensando na indústria, talvez isso justifique uma ação coletiva ou alguma medida pensando no macro. Como que funciona essa questão de ações coletivas e nessa questão de você evitar mesmo ir para a justiça, né, e fazer, de repente, conciliação, algo extrajudicial? Bom, a gente tem alguns entes que estão legitimados a fazer esse tipo de demanda judicial específica, que é regulamentado por uma lei própria, que é a Lei de Ação Civil Pública. Junto com o Código de Defesa do Consumidor, elas se sobrepõem e regulamentam grande parte desse procedimento. A importância dessas ações é porque muitas vezes o consumidor sozinho não vai ter força para brigar por aquilo, ou às vezes aquele dano é tão de pequena monta, pensando só naquele consumidor, que não justifica ele ir atrás daquilo. Porém, quando a gente pensa no cenário macro, a gente percebe que essas pequenas lesões são tão multiplicadas que aquilo no grande passa a demandar uma atuação de algum ente de forma coletiva para proteger todo aquele conjunto de pessoas que estão sendo lesadas minimamente. Você pode citar alguns exemplos para a gente? Bom, nós temos, dentre essas instituições, o Ministério Público, eu acho que ele é o expoente nisso tudo. Temos também as associações privadas, tem algumas regras de como elas podem fazer isso, mas elas também podem. Temos a Defensoria Pública por causa dos hipossuficientes, são as pessoas mais vulneráveis. Perfeito. E existe 2 processos, né? Tem a questão dos órgãos de regulamentação e o de fiscalização também, né? Nessas intermediações, Procon, Consumidor.gov, como que eles funcionam nessa relação de mercado? Bom, via de regra, eles recebem as demandas dos clientes, né, dos consumidores normalmente, por meio de um terceiro nível, porque eles não querem também virar caixa de reclamação. Então, eles recebem as demandas com um protocolo do que já foi aberto no prestador de serviço que já não deu certo, eles pedem para procurar primeiro a ouvidoria do órgão, também não deu certo, aí os procura com tudo isso já anotado, né, os números dos protocolos, e eles avaliam se tem algum tipo de legitimidade naquela reclamação. Havendo, eles chamam para uma composição, eles normalmente pedem 10 dias para responder, e pode sair uma solução consensual daquilo ali. Porém, vai depender da concordância do prestador de serviço que está sendo acusado. Se ele não concordar, muito possivelmente a via vai ser a judicial. Aí tem que procurar o juiz para reclamar, porque o juiz é o único que pode efetivamente mandar alguém fazer alguma coisa. Bem, o Código de Defesa do Consumidor está completando 35 anos, né? Esse ano, vem lá dos anos 90. Muitas coisas mudaram de lá para cá, eu acho que principalmente em relação a essas relações de consumo no ambiente digital, né? Qual a sua opinião em relação ao CDC e como o CDC vem atuando atualmente? Bom, o CDC, eu acho que ele ainda consegue proteger bem os direitos que precisam ser protegidos, ele tem um arcabouço de proteção boa, porém, ele vem passando por modernizações até de uma forma imprópria, porque não é pela alteração legislativa, são decretos que vêm saindo, e também a atuação de órgãos de fiscalização, como o próprio Procon, porque também pode multar, pode dar diretivas, para que se, dentro daquele arcabouço de direitos protegidos, a gente consiga instrumentalizar isso num comércio de internet, num comércio mais dinâmico, porque em 1990 a gente não tinha isso. A gente tinha fretes que demoravam dias e com pedidos que você ia na loja fazer. Hoje você compra o produto, você nem vê o produto. Você compra uma foto e espera que o produto chegue na sua casa igual aquilo que você imaginou que a foto seria. Então, isso tudo não está dentro do CDC, mas tem regulamentações esparsas que vêm complementando aquilo que o CDC protege, que é o direito do consumidor de ter um produto adequado, seguro para uso, dentro das especificações que ele comprou, na quantidade que ele comprou. Perfeito. E como que o cidadão, né, a pessoa que está em casa, pode participar também, contribuir para esses órgãos de fiscalização, como que eles podem estar no dia a dia ao lado desses órgãos?
Bom, eu acho que o principal mecanismo que a gente tem, que inclusive auxilia nisso, é a denúncia, formalizar a reclamação. Mas isso tudo precisa, primeiro, que o consumidor se conscientize de que ele precisa passar essa primeira etapa com as empresas, precisa tentar resolver diretamente com as empresas. Se elas não aceitarem a reclamação, o consumidor entender que tem razão, aí ele busca esses órgãos de fiscalização. A maior parte deles tem plataformas na internet para que se formalize essa reclamação por lá. Então, não é uma coisa muito difícil de se fazer, precisa só ter tudo documentado. E aí, a partir dessas denúncias, esses agentes de fiscalização, eles irão fiscalizar o caso concreto, analisar o conjunto de denúncias para ver se tem um problema macro e podem, inclusive, aplicar sanções de natureza administrativa, como multas. Então, acredito que esta forma, que é fora de um juiz, de pressionar o órgão que presta o serviço para que ele faça um serviço mais adequado e atenda melhor a população, é muito importante, para que a gente consiga resolver os problemas de forma mais rápida, de forma mais econômica. Perfeito. Sem Muito dúvida, né? Importante aí a gente não ficar calado, né? Surgiu um conflito, um problema, vai atrás da informação, vai lá no site, pesquisa, leia e faça a reclamação, né, doutor? Exatamente. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado. E, pessoal, então é isso. Fica aqui com a gente, porque no próximo bloco vamos falar sobre os direitos do consumidor no caso de serviços essenciais, como os fornecimentos de água, luz e telefonia. Pois é, Paulo. E tem ainda, você vai também conhecer mais detalhes sobre o serviço do Procon nas relações de consumo no ambiente digital. Nós voltamos em instantes. De volta com Sobre Política. Olha, como a gente comentou, né, Paulo, na entrevista, o Código de Defesa do Consumidor completou 35 anos este ano. O CDC é considerado uma das legislações mais modernas do mundo no campo da proteção e equilíbrio das relações de consumo. Desde os anos 90, é um dos instrumentos mais utilizados por cidadãos, órgãos de defesa e poder judiciário. Verdade, Érica. E aqui em São José dos Campos, antes mesmo do CDC, o Procon iniciou suas atividades em 1989. Hoje, o Procon é referência no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e vem desenvolvendo diversas ações de fiscalização, educação e prevenção, pilares fundamentais para o consumo consciente. Érica. Isso mesmo, Paulo. E para continuar sempre atualizado na proteção ao consumidor, tem também o Procon Digital, uma forma de facilitar o contato entre o órgão e a população. Isso tudo é cidadania, é o que a gente quer realmente entregar para a população, né? Entregar o que tem de melhor, facilitando a entrada, facilitando o ingresso, né, de todo mundo que pretende, que precisa do Procon e que pretende fazer suas reclamações e suas denúncias. Onde tem relação de consumo tem Procon, onde tem um fornecedor oferecendo produtos, oferecendo serviços, vai ter um consumidor final e esse consumidor final, ficando insatisfeito com a entrega ou do produto ou do serviço, pode recorrer ao Procon. Então a gente está de todas as formas atuando, né, presencialmente, virtualmente, né, na população. Muitos problemas que chegam até a gente, problemas com relações bancárias, com instituições bancárias. Essas relações vêm ocasionando alguns problemas, nosso ranking é disposto para todos verem, né? Além disso, temos as empresas de telefonia, por ser um número elevado também de reclamações, figuram entre as primeiras, e as concessionárias de serviços públicos. Quando pensamos em serviços essenciais como os fornecimentos de energia elétrica, água, telefonia, internet, é impossível não lembrar de algum perrengue, né? Seja por cortes abusivos ou falhas na prestação de serviço, como queda de energia, falta d'água ou de sinal de internet. Paulo? E eu já passei por situações assim, viu, Érica? Super complicado. Sempre que a gente precisa enfrentar estes perrengues, surgem muitas dúvidas. Quais são os nossos direitos nesses casos? É melhor sempre buscar a conciliação antes? Em que momento se deve entrar com uma ação judicial? Muitas perguntas, né? Mas principalmente o que fazer quando os serviços deixam de ser prestados ou são prestados parcialmente? É o que a gente vai descobrir agora na reportagem. É quase impossível pensar em viver sem energia elétrica e saneamento básico, né?
Apesar disso ser realidade em alguns lugares, os serviços públicos essenciais são aqueles que, sem interrompidos, podem prejudicar a saúde, a segurança ou a sobrevivência da população. Eles são de responsabilidade do poder público e existem leis para regulamentar e fiscalizar a prestação desses serviços, que muitas vezes são terceirizados e feitos por empresas privadas, mas que mesmo assim continuam sendo obrigações do governo. É importante destacar que essas empresas exploram serviços públicos. Então, o nome delas ser concessionárias de serviço público é porque elas receberam uma concessão do Estado para explorarem os serviços. Essa é uma distinção muito importante porque elas nunca vão deixar de ser serviços públicos. Então, há uma série de garantias para o cidadão em razão disso, não são serviços privados. O Estado deve realizar um acompanhamento criterioso para garantir a boa execução do serviço. Quando a empresa recebe a concessão de um serviço público, ela precisa seguir uma série de regras que diferenciam o trabalho prestado de outros serviços privados comuns. O serviço público ele tem um caráter de essencialidade, ele não pode, por exemplo, ser suspenso ou cancelado de acordo com uma política arbitrária dessa concessionária. A concessionária precisa seguir regras muito bem definidas, por exemplo, na questão do inadimplemento, na questão das multas, na questão das próprias tarifas, que não são tão livres assim, são reguladas. E principalmente na questão do inadimplemento, por exemplo, ela não pode, uma determinada concessionária, ela não pode cortar o serviço em 24 horas, por exemplo, porque houve o inadimplemento da prestação por parte do consumidor. A boa execução dos serviços e o fácil atendimento aos clientes são obrigações das empresas. A gente foi até uma comunidade ribeirinha que fica no bairro Urbanova, em São José. A Isabel é vice-líder da comunidade. Ela explica que aqui o trabalho da concessionária de energia é maior quando chove. Em quase toda a chuva, a energia cai. E a queda de energia é um problema. E aí, como aqui é um bairro de pescadores, então a lei do agravante dos remédios dos idosos que toma, controlado, que precisa da geladeira, os peixes também que os pescadores pegam, usam o freezer. Então, dá problema porque acaba estragando, né? Por esse motivo, a gente sofre muito com esse negócio da falta de energia. O poder público também pode agir para garantir o serviço em caso da falta dele. Na última vez aqui na comunidade, o vereador Sidney Campos entrou em contato com a concessionária para questionar sobre o abastecimento. Toda ajuda é muito bem-vinda para nós aqui, porque a gente precisa dessas pessoas para estar nos ajudando com essas coisas, porque o que a gente pode fazer, a gente faz, mas isso daí não dá para nós fazermos, né? Tipo, poda das árvores, arrumar essa fiação, que essa fiação é muito antiga, vem desde 2012, que foi quando colocou energia aqui no bairro, nunca foi trocada. Então, ou seja, a gente precisa desse respaldo aí, precisa desse cuidado da parte deles, que podem fazer isso, né? Mas além da energia elétrica e do saneamento básico, nos últimos anos, outro serviço ganhou a classificação de essencial. Embora não seja um serviço público tradicional, um decreto de 2020 definiu a internet como um serviço essencial. A ação visa proteger o acesso do cidadão a este meio que é fundamental para a comunicação, o trabalho, a educação e o acesso à informação. Com o advento da Covid, foi editado um decreto presidencial que considerou a internet também como um serviço essencial. Não era antes, se passou a ser, dada essa conjuntura social que a gente vive hoje, né? Muito importante, principalmente para pessoas que fazem trabalho via home office ou pagam contas pela internet, resolvem tudo pela internet, acabou se tornando o declarado pelo próprio Estado como um serviço essencial. A Câmara de São José se atenta com a qualidade dos serviços públicos essenciais para a população. É papel do Legislativo fiscalizar as empresas responsáveis pelo trabalho. O abastecimento de água já foi tema para uma comissão especial de inquérito recentemente. Fui presidente desta comissão
relatamos a falta de estrutura da Sabesp, deixando a nossa população sem água final de semana, no meio de semana e com muita frequência. Portanto, a gente tem feito um trabalho aqui e vamos continuar fazendo, de que a Sabesp precisa olhar para a nossa cidade com respeito, tá? A nossa população precisa, merece um atendimento realmente de qualidade, tá? E a energia, a EDP também tem os seus pontos que, de fato, deixa muito a desejar, tá? Mas a Câmara Municipal está aqui de braço aberto para colher as denúncias e a gente trabalhar em cima deles para que eles possam resolver os problemas. O Legislativo está sempre disposto a ouvir as reclamações ou sugestões de melhorias dos munícipes no trabalho das empresas prestadoras do serviço. Tudo visando a melhoria e o bem-estar da população. Inclusive, hoje mesmo eu recebi no meu gabinete um munícipe dizendo, olha, me cobraram uma conta 2 vezes, tá? Imediatamente eu passei para a Sabesp essa situação, espero que eles me dêem um retorno disso. Agora, o grande problema que nós temos não é nem a questão dessa questão de pagamentos, mas sim é o atendimento da Sabesp. Pois é, Paulo, como a gente viu na matéria, são muitos problemas, desde cobranças abusivas até mesmo a falha na prestação de serviço. Com certeza, Érica, um tema muito sério. Serviços essenciais, eles são importantes para o dia a dia das pessoas e quando isso não acontece da maneira correta, sempre provoca transtornos. Vale até mesmo ressaltar o trabalho aqui da Câmara, que criou até uma comissão especial de inquérito para fiscalizar o contrato com a Sabesp aqui na cidade. Érica, justamente para proteger o consumidor. É isso, muito importante, né, esse trabalho. Bom, o Sobre Política fica por aqui. Para rever este programa na íntegra, é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Câmara SJC. Participe nas nossas redes sociais. Tem ainda o nosso canal aberto 12.3, além do canal 7 na NET e 9 da Vivo. Até!